Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Eu não sei se você está vindo por meio de qual playlist, se é da playlist de Direito Constitucional. Vamos continuar aqui falando desse grande teórico da Constituição, que foi o Carl Schmitt. Se é da playlist de grandes autores, hoje vamos adentrar, né, especificamente na obra do Carl Schmitt, falar de um de seus livros, que eu julgo dentre os principais, cronologicamente o mais antigo, né, dos principais. Nós falamos na primeira aula sobre Carl Schmitt, sobre um pouco da biografia dele, né? Falamos também sobre um pouco da contextualização do nazismo na época que viveu Carl Schmitt, mas tudo que fez o nazismo ascender como uma teoria, né, o partido de um modo geral. E aí falamos das obras dele. Hoje nós vamos falar da que eu considero mais relevante, das que eu considero mais relevante, a mais antiga, né? Que é essa aqui, a teoria da Constituição, ou em alemão, Verfassungslehre, de 1928. Ele vai dar uma teoria, de um modo geral, né? Falar sobre a teoria dele da Constituição. Aqui já ficarão bem claros alguns conceitos que o autor alemão já tinha em mente e que o diferenciava no conceito dele de Constituição, como nós vimos aí na nossa aula sobre o que é uma Constituição, do conceito que o diferenciava dos conceitos de Kelsen e também de La Salle. Então, hoje, quer você venha de uma playlist ou de outra, é uma aula muito interessante. Nós vamos falar desse livrinho aqui. O Verfassungslehre, que ganhou aqui o nome de Teoria da Constituição, Verfassung é Constituição em alemão, e Lehre é ensino, né? Lehrer é professor. Então, Lehre é uma lição, é uma teoria. E a Teoria da Constituição é um livro que ele escreveu no finalzinho ali da década de 20. O nazismo estava ainda ascendendo ali dentro do contexto alemão, do parlamento, né? O Hitler já havia aderido ao movimento nazista, que tinha ocorrido a adesão dele em 1919, e o partido já contava aí com 10 anos. Não tem uma ligação direta com o nazismo, mas é sempre bom a gente dar uma contextualizada para saber em que situação política o Carl Schmitt estava escrevendo a sua obra. Ele divide a obra basicamente em 4 grandes seções. Na primeira, ele vai se ocupar em falar do conceito da Constituição. Na segunda, ele fala de qual que é o elemento característico desse Estado de Direito nessa Constituição para ele moderna, né? Na seção 3, ele fala do elemento político dessa Constituição moderna. E na seção 4, ele vai falar de uma teoria constitucional ligada especificamente à federação. Essa aqui é a capa de uma edição que é uma gráfica alemã, uma editora, praticamente produziu a maioria desses livros do Carl Schmitt, que é a Duncker e Humblot, com sede em Berlim. E essa é a capa original. Aquela capa de livro normalmente antigo, né? Aqueles livros de capa dura. E hoje em dia é até muito difícil de nós encontrarmos. Então, vamos abordar um conceito geral de cada um dessas seções, que elas eram divididas em parágrafos, não eram capítulos. Eu deixei aqui de uma forma bem original a numeração. Claro que nós não vamos falar o livro todo, até porque a única forma de você ter contato com o livro todo é lendo e estabelecendo a sua própria experiência com ele. Mas é uma ideia nessa aula de apresentar o livro a você, para que você saiba mais ou menos do que o livro está falando e entenda mais um pouco da obra desse grande jurista que foi o Carl Schmitt, que, como nós já salientamos na aula de introdução a ele, é uma pessoa de posicionamentos políticos muito duvidosos, muito questionáveis. No entanto, como jurista, a obra dele ganhou muita força, principalmente após a década de 70, porque antes era até meio questionada,
e contestada, mas depois conseguiram reafirmar que tinha muita coisa interessante nas obras dele, como nós vamos perceber aqui. Entrando especificamente na obra dele, na seção 1, ele começa a falar de conceitos da Constituição. E ele traz aqui 4 conceitos. Ele fala de um conceito absoluto, que segundo ele é uma ideia de um conceito que tem a Constituição como um todo normativo. Aqui está o caráter absoluto da Constituição. Ele critica esse conceito, alegando que a unidade e a ordem elas residem na existência política e não na existência normativa. Aqui a gente pode ver uma característica bem diferente dele e do Hans Kelsen, que tinha todo um ideário normativo, aquela pirâmide do Hans Kelsen, a ideia de uma norma pura, idealizada, que orientava a confecção de uma Constituição. Nós tínhamos isso em Hans Kelsen, uma ideia bem positivista. Já em Carl Schmitt a gente tem uma ideia que difere um pouquinho. O conceito relativo, ele começa o estudo dessa ideia, com uma pluralidade de leis particulares. Ele cita a necessidade de, ao se ver a Constituição como um conjunto de normas, de se ter um mecanismo mais dificultoso para a mudança de determinadas partes. E aí reside a relativização desse conceito que ele traz. Ele traz também um conceito positivo. Ele diz que Constituição, em sentido positivo, ela surge por um ato do poder constituinte. No fundo, de toda normatividade existe uma decisão política. E aqui, mais uma vez, ele reafirma uma decisão política. E aqui, especificamente, em Carl Schmitt, a gente tem ele afirmando que só é possível um conceito de Constituição quando se tem uma diferença entre o que vem a ser Constituição e lei constitucional. Essa é uma diferença que ela não vai ser tão aprofundada nesse livro. Ele fala dela, mas é uma diferença que o Carl Schmitt ele leva muito nas suas obras. A diferença do que ele tem de Constituição para uma lei constitucional. A gente pode fazer até uma comparação de que no conceito de Carl Schmitt, o que é Constituição é o que a gente chama de uma norma materialmente constitucional. E lei constitucional seria o que hoje em dia a gente chama de uma norma formalmente constitucional. É exatamente esse parâmetro de análise de graus dentro de uma própria Constituição. E que a gente acaba trazendo quando vai avaliar, por exemplo, se uma norma, a inconstitucionalidade dela é material, é formal. Isso é muito interessante, a gente deve abordar isso. Eu devo trazer mais material especificamente sobre essa diferença um pouquinho mais para frente. E ele traz o conceito ideal de Constituição. Ele traz a ideia de que esse conceito tem uma razão política, aquela que corresponda ao que ele chama de postulados políticos. E traz também conceitos definidores para o tempo dele, do que seriam objetivos que, de um modo geral, as sociedades perquiririam na busca de uma Constituição ideal. Espera aí que ativou aqui. E aí nós vamos ver a influência de Schmitt falando do que essas outras sociedades estavam buscando como uma Constituição ideal. O que ele traz aqui, deixa eu ver se eu consigo, isso. Um sistema de garantias da liberdade burguesa, uma divisão entre constituições liberais e não liberais, ele bebe muito da fonte do Barão de Montesquieu, um sistema de divisão de poderes e uma Constituição escrita. Ele avalia que na junção desses dois conceitos, o que se pretendia à época, excetuando-se os regimes da Rússia, bolchevista e da Itália fascista, era o ideal da Constituição do que ele chama de Estado burguês de direito. Mais para frente no livro dele, ele vai abordar características específicas desse modelo de Estado.
Aí ele passa a falar da lei fundamental, ele traz conceitos, né, de lei fundamental como uma disposição normativa de singular e particular importância, com outras disposições conceituais como uma norma inviolável, única, um princípio particular da organização estatal. Depois ele aborda o nascimento da Constituição. Ele vai asseverar que o nascimento se dá com o nascimento do próprio Estado, isso em sentido positivo. É um ato consciente de configuração de uma unidade política. Ele salienta mais uma vez esse viés político desse conceito constitucional. Aí ele traz um panorama de construção, né, e nascimento de constituições. Ele vai falar da Carta Magna, né, na Inglaterra de 1215, das constituições francesas durante e após o período revolucionário, também das constituições alemãs. É uma leitura muito interessante, porque ele vai abordando, sob um ponto de vista, né, de alguém que vivia mais próximo dessas épocas, qual que foi a Constituição, principalmente nas constituições francesas, que ele fala muito dos vários períodos franceses, desde o período da Revolução. Ele cita em vários casos o abade Manuel Sieyès, ele vai falar do período napoleônico. É muito interessante a leitura do livro do Carl Schmitt. Depois ele vai falar da Constituição como um pacto, né? Ele traz à baila de observação a ideia de que é necessário, do que é necessário para formar o pacto constitucional. Para Schmitt, é necessário que haja pelo menos duas partes existentes e subsistentes, contendo sujeitos, né, cada uma de um poder constituinte. O que ele conclui como sendo uma unidade política. Em suma, o pacto verdadeiro seria, antes de tudo, um pacto federal. Sob esse ponto de vista, um tratado internacional nunca vai ser considerado uma Constituição, nem parte de uma Constituição, porque não teria uma pactuação federal. Para Schmitt, esse elemento de federalismo é importantíssimo, é uma união, né, com viés de se permanecer eternamente. Isso há no federalismo que não há num tratado. E, segundo assevera o Carl Schmitt, essa seria uma distinção, né, do que faria a diferenciação de um pacto constitucional para a assinatura de um tratado, né? Ele fala até aqui mesmo da necessidade de internalização de um tratado por meio de um mecanismo de revisão, algo que nós temos, por exemplo, no Brasil, em que tratados que versam sobre direitos humanos podem até ser internalizados e terem status de emenda constitucional se forem aprovados com o mesmo tipo de rigor que uma emenda constitucional, aquele modelo de 3/5, bicameral. Depois ele vai traçar algumas palavras sobre poder constituinte. Ele cita como a vontade, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a decisão concreta com o modo e forma da própria existência política. Para ele, uma Constituição não se apoiaria numa norma em que a justiça seja seu fundamento de validade. E aqui eu coloquei entre parênteses o Kelsen, porque é uma antítese ao argumento de Hans Kelsen. Exatamente a ideia de que quando o Kelsen, isso a gente vai tratar com mais profundidade ao falar da teoria pura do direito de Hans Kelsen. E talvez eu traga também um outro livro de Hans Kelsen, que é muito interessante quando ele fala da Constituição. Mas quando o Kelsen ele traça aquele famoso triângulo, e aí coloca aqui várias categorias normativas e em cima a Constituição, cria-se o grande questionamento, né? Qual que é a base de fundamento constitucional? E o Carl Schmitt ele assevera que uma Constituição não poderia se apoiar numa norma em que a justiça seja seu fundamento de validade, que é exatamente essa norma fundamental, essa norma hipotética, esse espírito normativo que para Kelsen é o que fundamenta uma Constituição. O Schmitt já traz uma ideia
diferente. E ele traça esse panorama histórico, né, acerca de quem seria sujeito do poder constituinte. Aí ele fala em vários momentos. Na era medieval, todo poder vinha de Deus, então, por meio de um Estado teocrático. Na Revolução Francesa, houve uma migração para a nação. Era o termo cunhado da orientação de Sieyès acerca do poder do povo, né? O Sieyès ele fala muito em povo, né? Mas na Revolução Francesa é essa ideia, a nação como verdadeiro poder constituinte, como parte da Constituição, naquilo que o Abad fala do terceiro Estado, né? O que é o terceiro Estado. Durante a restauração monárquica na França, foi um poder constituinte do rei, na volta de uma monarquia. Então aqui a gente tem várias fundamentações para a origem de poder constituinte. E ele cita também a possibilidade desse poder constituinte das minorias, a aristocracia e a oligarquia. Claro que minorias do ponto de vista numeral mesmo, não de importância. Ele fala ainda das formas de manifestação desse poder constituinte. Quando pelo rei, o rei outorga por um ato unilateral. É a vontade do rei, não há o que se discutir. Quando pelo povo, por manifestação imediata de vontade, ao que o Schmitt fala muito em aclamação. Quando por assembleia, e aí a gente não pode confundir com povo, por mais que a assembleia seja formada por representantes do povo, mas quando o Schmitt fala em povo, ele está falando pelo povo unitariamente mesmo, um a um, né? Exercendo sua vontade seria por aclamação, numa praça pública, por exemplo. Quando por assembleia, projetando normas com referendo imediato ou outra confirmação, aqui eu escrevi errado, ou outra confirmação direta ou indireta pelos cidadãos com direito a voto. E quando por convenção, para criar uma Constituição Federal, aqui no caso uma Assembleia Constituinte. Na parte 9 da seção 1, ele fala da legitimidade da Constituição, e ele diz que a legitimidade ocorre quando a força e a autoridade do poder são reconhecidas. Legitimidade, então, é, para Schmitt, o reconhecimento do quê? Da força e da autoridade. De quem? Do poder constituinte. Na parte 10, ele fala da consequência do poder constituinte do povo. Ele traz exemplos de como se comporta o poder constituinte dependendo de certas ocorrências do Estado. É bem interessante que ele fala isso no desenvolvimento estatal, né? E ele vai falar a permanência do poder constituinte. Onde houver o poder constituinte, ali vai ter um pouquinho de Constituição também. Desse modo, uma supressão revolucionária de uma Constituição, ela pode, em algumas circunstâncias, ser encarada como uma simples reforma constitucional. Você ainda tem um poder constituinte ali dentro. Aí ele fala de outro exemplo. A quebra da Constituição ocorrendo a manutenção do poder constituinte. Seguindo o final do exemplo passado, né, ele lembra de revoluções e golpes no Estado francês. Isso aqui nessas várias datas. Nesses casos houve a quebra ou a supressão constitucional, mas considerou-se mantido o poder constituinte, de modo que não houve descontinuidade do Estado como um todo. O Estado permaneceu o mesmo porque o poder constituinte também permanecia. E ele dá um outro exemplo, que é a continuidade do Estado em caso de mudança do poder constituinte. Ele assevera que situações revolucionárias em que, mediante uma revolução democrática, pode ser suprimido o poder de um rei e, por uma revolução monárquica, o poder constituinte do povo. Então são esses três exemplos que o Schmitt dá exatamente de consequências desse poder constituinte do povo. E ele vai falar de conceitos derivados da Constituição depois. É um livro muito interessante, é um livro dos livros do qual o Schmitt talvez seja um dos maiores, né, se a gente for desconsiderar o que ele fala da teoria do Partisan, que também não é tão grande, mas
porque ali são 2 livros em um. Mas ele traça conceitos muito interessantes ao longo de todas as páginas. Conceitos derivados, ele vai falar da destruição da Constituição, que ele classifica como uma supressão da Constituição e do poder constituinte, dos dois. Isso acarreta a destruição da Constituição. Ele fala da supressão. A supressão seria a supressão da Constituição, mas o poder constituinte se conservaria. Ele fala do que seria uma reforma. A reforma seria a reforma do texto, né? Vigente até o momento. E ele traz 2 tipos de reforma. A reforma constitucional, que é quando observa o procedimento prescrito, ou inconstitucional, quando não observa o procedimento. Ele traz também o conceito do que viria a ser a quebra da Constituição, que para ele seria a violação de determinadas normas, né, constitucionais, excepcionalmente, e aqui é importante, para um ou alguns casos, podendo ser constitucional, quando a própria Constituição prevê causas específicas de quebra, ou inconstitucional, o que difere da suspensão da Constituição. É um ato de retirar o vigor uma ou várias prescrições constitucionais, mas nesse caso não é para um ou alguns casos, é para todo mundo, né? E também pode ser constitucional ou inconstitucional, dependendo se há uma prescrição, se a própria Constituição prevê a sua suspensão ou não. E ele fala que a reforma constitucional, a reforma aqui, não é nem destruição, nem supressão, nem quebra ou suspensão. Já é um mecanismo já previsto de reforma de um texto vigente até o momento. Aí passamos à seção 2. Ele vai falar mais do Estado de Direito nessa Constituição moderna, o elemento característico. Ele conceitua o que é Estado burguês. Ele trata por Estado burguês aquele Estado que quer a liberdade burguesa. E a liberdade burguesa ela é reconhecida, né, como liberdade pessoal, da propriedade privada, a liberdade de contratação, de indústria, de comércio. Esse é o ideário, segundo Carl Schmitt, de um Estado burguês de direito. Conceito de lei próprio do Estado de Direito. O Estado burguês de direito se baseia no império da lei. É um Estado que ele cunha o termo legalitário. É um Estado que se baseia na lei, até para garantir essas liberdades da propriedade privada, contratação, indústria, comércio. Aí ele traz a conceituação de direitos fundamentais. Para Schmitt, a Declaração de Direitos Fundamentais é o estabelecimento desses princípios sobre os quais se apoia a unidade de política de um povo, né? É o estabelecimento daquilo que norteia o que ele chama, né, de Estado legalitário. É um Estado que se baseia nesse império da lei. E aí eu fiz aqui um quadrinho, separando especificamente, tem esse quadrinho no livro do Carl Schmitt, mas como eu achei muito interessante, eu trouxe aqui. Ele faz uma correlação e, de certa forma, uma catalogação do que ele aponta como esses direitos fundamentais. Ele divide basicamente entre direitos de liberdade do indivíduo, direitos de liberdade do indivíduo com outros, os direitos do indivíduo no Estado, mas como cidadão, e os direitos do indivíduo a prestações do Estado. Aqui, o Estado tomando uma atitude para o indivíduo. Então, a gente pode dividir essa primeira coluna como os direitos, né, em que aquela pessoa tem sozinha, independentemente de qualquer coisa. Ele vai falar da liberdade de consciência, da liberdade pessoal, propriedade privada, a inviolabilidade do domicílio. Os direitos do indivíduo para com os outros, ele vai falar da manifestação de opiniões, a liberdade de discurso, a liberdade de imprensa, de cultos, de reunião, de associação. E a esse conjunto de direitos de liberdade do indivíduo sozinho e para com os outros ele chama de garantias liberal individualistas. Já a classe de direitos do indivíduo no Estado como cidadão, ele traz como exemplos a igualdade ante a lei, ou seja, aquilo que
o indivíduo tem como cidadão perante o Estado, o direito de petição, o sufrágio universal e o acesso igualitário a cargos públicos. O Schmitt chama esses direitos de político-democráticos. E por último, aqueles direitos que ele tem a prestações do Estado, ou seja, o Estado agindo. O direito ao trabalho, o direito à assistência ao socorro e o direito à educação. Esses direitos ele chama de direitos e pretensões sociais. É uma catalogação muito interessante do autor alemão. Depois ele vai falar do que ele chama de distinção ou divisão de poderes. Eu percebo na leitura que ele prefere usar o termo distinção. Ele traz um histórico desse estudo, né? Ele cita Oliver Cromwell no Instrumento de Governo, que foi criado em meio à Revolução Inglesa do século XVI. Ele traz também a ideia de pesos e contrapesos para reforçar essa divisão de poderes, que é uma ideia que a gente vai ver muito forte, né, na Constituição norte-americana, que é aquela ideia de que o poder ele é uno, o Estado detém o poder. Mas quando ele diz que divide esse poder, por isso que o Schmitt prefere o termo distinção, porque não é uma divisão, o poder ele continua sendo uno. Mas para melhor exercer esse poder, o Estado distingue ele, né? Coloca funções nele. Então a distinção clássica, aqui a gente pode se basear numa distinção de Montesquieu, é a ideia da distinção entre poder executivo, legislativo e judiciário. É uma ideia que diferencia do que o Locke colocava como executivo, legislativo e federativo. Mas a ideia de pesos e contrapesos, shifts and weights, que é usado no inglês, é a ideia de que aqui, por exemplo, no executivo, por mais que se fale poder executivo, é o poder do Estado, o poder é um só. Na verdade, o que se tem é a função, e a função de executar as leis. Só que essa função, ela não é exercida unicamente pelo poder executivo. Ela também é exercida pelo legislativo e pelo judiciário. É claro que, principalmente, ela é exercida pelo executivo. Mas quando o legislativo executa as suas próprias determinações, ele está fazendo uso da função executiva. Assim como quando o executivo, por meio de um processo administrativo, julga seus funcionários, está fazendo uso da função judiciária. Então essa é a primeira característica da ideia de peso e contrapeso. A segunda é uma ideia de ligação entre eles, não há uma autonomia. Então, trazendo para o Brasil como exemplo, o poder executivo ele pode ser retirado, né, por meio de um processo de impeachment, pela junção do legislativo e do judiciário, né, pela votação do legislativo. Já o poder legislativo ele sabatina quem é escolhido para o judiciário. Já o judiciário ele julga tanto o poder executivo como o legislativo. Então há um sistema de ligação de um para com o outro, como se eles mesmos se monitorassem. Esse é o sistema de peso e contrapeso, porque você faz a distinção dos poderes, a divisão, mas você não entrega o poder totalmente para uma dessas três distinções. As outras permanecem com um pouquinho de poder e elas se controlam. Seguindo aqui no livro, o Schmitt vai falar do Estado burguês de direito e da forma política. Ele fala que as constituições modernas elas mesclam princípios do Estado burguês de direito com princípios político-formais. Para compreender as peculiaridades de cada constituição, ele assevera que é necessário conhecer de forma precípua sua vinculação típica, ele chama de sistema parlamentar. E ele traz uma de suas distinções mais importantes. Esses princípios político-formais para Schmitt são divididos entre o princípio da identidade e da representação. A identidade seria uma atuação política imediata,
em razão de uma homogeneidade forte do povo. Já a representação, uma representação por homens, né, escolhidos, uma vez que nem sempre é possível o povo estar presente numa magnitude efetiva. Então, são esses os princípios que o Carl Schmitt chama como princípios político-formais. Avançando aqui, já para a terceira e penúltima seção do livro dele, em que ele vai falar do elemento político da Constituição moderna, ele vai falar da doutrina da democracia. Ele traça parâmetros de distinção entre democracia, peraí que eu acabei riscando em cima, parâmetros de distinção entre democracia e república. Ele chega à conclusão de que eles são conceitos que se confundem naquela época. Democracia é uma forma política que corresponde à identidade do povo, em sua existência concreta como unidade política. Ele também traz a ideia de que, segundo Maquiavel, república é a antítese da monarquia na forma política, e de que, para Kant, a república é o Estado de direito mais a divisão de poderes, que é a antítese de qualquer absolutismo. Depois ele vai falar da Constituição democrática e do povo. Schmitt faz uma correlação entre o povo e a Constituição. Então ele fala que o povo antes e acima da Constituição é o povo sujeito do poder constituinte, que a Constituição é baseada na decisão política concreta do povo, esse povo dotado de capacidade política. Depois ele fala do povo dentro da Constituição e fala exatamente do exercício de faculdades, com eleições, por exemplo, do líder, do representante legislativo, eleições locais e também faculdade de eleições por meio da iniciativa popular. E por último ele fala do povo junto da regulamentação constitucional, que é a opinião pública sendo consultada por aclamação. Depois Schmitt vai falar das consequências do princípio político da democracia. Ele traz o registro de tendências de que o princípio democrático tem buscado para encontrar, uma dita identidade democrática. Ele fala da ampliação de votantes, um método que ele traça crítica. É interessante que ele fala da maioria quando decide. Então, ele cita Kelsen. O Kelsen falava que era mais justo que de 100 homens dominassem 90 por sobre 10 do que 10 por sobre 90. Mas o Schmitt ele vai a fundo. Ele encara um outro problema. Ele traz o conceito democrático que ele aduz via de Rousseau, de que de nada vale o domínio de 10 homens, de 90 homens corruptos por 10 honestos. Assim como a vontade daqueles que têm mentalidade de escravos nada vale. Por isso que, quando ele fala aqui em cima, de que a Constituição é baseada na decisão política concreta do povo dotado de capacidade política, essa capacidade política ela tem que ser analisada com muito carinho. Não é uma ideia de capacidade pertencente a todos do povo. Porque o Schmitt ele afasta a ideia de que pessoas, por exemplo, que não estejam livres, elas não conseguem decidir de forma correta. Depois ele vai falar das aplicações desse princípio, e aí ele traz alguns exemplos. Ele vai falar da democracia e legislação, que o conceito democrático da lei é um conceito político. A lei é o que o povo quer que ela seja. Já a democracia e governo traduz-se num mínimo de representação, é uma representação popular eleita. Democracia e relação internacional. Ele fala que a representação em acordos internacionais necessita de uma ratificação. A legitimação da vontade acordada, e cita exemplos históricos, inclusive de quando tratados foram propostos, mas não foram internalizados, que para Schmitt causa até um constrangimento internacional quando esse tipo de coisa ocorre. Ele vai falar de democracia e administração. Ele traz uma diferença interessante entre o que é administração e governo, porque na administração ele diz que não há representação. Diz que o único governo possível de ter a participação democrática nos assuntos de governo seria o governo local, que é aquele governo menor. Para o Schmitt, democracia é um conceito eminentemente político.
Já democracia e justiça, ele vai falar que o juiz está vinculado à lei. O juiz não pode ser um representante dessa unidade política. Se a democracia é, em essência, política, a justiça é apolítica, ela é o extremo oposto. Em um Estado democrático, o juiz é independente, ele não deve ser usado como um instrumento político. Por isso até que nós vamos ver no próximo livro dele, o Guardião da Constituição, ele coloca como o chefe do Reich e não um tribunal constitucional. Porque o Schmitt não acredita que o o judiciário, né, que o juiz ele não pode ser usado como instrumento político. Ele faz apenas o que está vinculado à lei. Depois o Schmitt vai traçar o que para ele são os limites da democracia. O primeiro limite da democracia para o Schmitt seria a não possibilidade do Estado em renunciar à identidade ou à representação, quando a gente fala lá daqueles princípios político-formais, né? Que deve haver os dois. Outro limite seria a forma de manifestação do povo, que seria diferente dependendo da natureza do próprio povo. Se for um povo não organizado, é por meio de aclamação. Se for, é por voto. Depois ele traz uma argumentação criticando a ideia da maioria decidir. Ele usa de vários exemplos. Entre o mais emblemático, né, ele dá um exemplo de que há uma pluralidade de ideias dentro de um sistema parlamentar. Ele dá um exemplo de 100 eleitores, 48 são favoráveis a uma ideia e 48 a outra ideia, ou seja, de 100 nós temos 48 de um lado e 48 de outro lado. 48 mais 48 vão sobrar 4. Nesse exemplo hipotético, Schmitt diz que quando há uma pluralidade de ideias e algumas partes ali dentro do parlamento, elas divergem de forma muito clara, como nesse exemplo, né? Na verdade, o que a gente vê é que quem acaba decidindo é a minoria. E ele critica esse sistema que diz da maioria decidir. Porque, na verdade, num sistema como esse, a minoria estaria decidindo. Quando a pluralidade de ideias já está tão demonstrada que a gente sabe que vai empatar ou que não vai ter uma decisão. A maioria, na verdade, para Schmitt nesse caso, tanto que ele coloca no livro dele dessa ideia da maioria decide, seria uma falácia. Na verdade, quem está decidindo é a minoria, né? É interessante, fazendo aqui um comentário bem breve sobre essa questão. Esse é um sistema que ocorre muito no Brasil. A gente percebe muito em eleições presidenciais, quando está aguerrido ali, quando há uma polarização. Normalmente o candidato que fica em terceiro, que consegue capitanear muitos votos, a decisão de quem ele vai apoiar no segundo turno é muito importante. Então, num sistema desse, muitas vezes quem decide é o terceiro colocado. Porque a quantidade de votantes nele, se seguirem o que ele decidir, vai ser essa minoria que vai decidir o resultado daquela votação. E a gente pode ter um contraponto, que são estados como o norte-americano, no qual você tem 2 partidos de profunda representação, né, de extrema representação, como o republicano, o democrata, em que lá você nunca vai ter um sistema desse, porque é tão polarizado que os outros grupos políticos menores não têm uma mínima sequer representação para ajudar a dirimir qualquer empate. Então quem decide lá sempre são ou democratas ou republicanos. Você vai ter com muita dificuldade um terceiro partido ou uma terceira posição decidindo qualquer coisa. Schmitt vai falar depois aqui da doutrina da monarquia. Ele fala que ela se baseia, né, esse contraste entre monarquia e democracia, eu risquei em cima da palavra, se baseia no contraste, né, entre os princípios político-formais, que são aqueles, né, da representação e da identidade. O Schmitt salienta que monarquias com fundamento de legitimidade divina, aquela ideia de teocracia, não têm um pensamento político, apenas um teológico ou metafísico.
Já nas monarquias das constituições modernas, há um deslocamento do princípio monárquico pela distinção de poderes. O rei ele mantém apenas um status de chefe independente do executivo, né? E uma outra figura contraposta pela representação popular, que seria o parlamento. Aí ele vai falar de elementos aristocráticos nas constituições modernas. Ele fala da aristocracia e na base do pensamento, na representação. O Schmitt salienta que, como há uma pluralidade de pessoas a quem representar, esse sistema se dirige por meio da moderação. Ao que Schmitt fala, né, da bipartição do legislativo, a alta câmara, que é mais ou menos aristocrática, e a baixa câmara, que tem uma decisão mais democrática, né, são representantes mais próximos do povo. E ele cita Benjamin Constant. O Benjamin Constant coloca a alta câmara como uma representação especial. Ela é mais durável, com continuidade. Já a baixa câmara, ela é dominada por opiniões, as maiorias se alternam com mais facilidade. Fazendo uma comparação, seria a alta câmara, como é até conhecido na Constituição norte-americana, o Senado. Então é composto de parlamentares de mais idade, né, com um mandato normalmente maior. E a baixa câmara, a Câmara dos Deputados, normalmente a necessidade de uma faixa etária é menor e há uma alternância maior entre eles. Eles estão mais próximos da população, de um modo geral. Schmitt vai falar do sistema parlamentarista. Ele fala dos vários sentidos dessa palavra, né? Parlamentarismo, citando que vários não têm uma precisão e utilizam-se principalmente do sentido do parlamento inglês, né? Tem muita influência. O surgimento da ideia parlamentarista aumentou significativamente no século XIX, com influência política da representação popular eletiva. Ele traz como consequências do sistema parlamentarista a publicidade das deliberações, como sistema de prestação de contas, e o surgimento de comissões parlamentares, ou seja, grupos dentro do próprio parlamento. Depois ele traz uma visão histórica sobre esse sistema parlamentarista. Ele vai falar da Inglaterra, do rei Guilherme III, né, no século XVII, na França. Ele fala da França revolucionária, da Bélgica e da própria Alemanha. Depois ele fala sobre a visão das possibilidades de forma do sistema parlamentarista. Ele fala rapidamente de situações problemáticas quando há uma coincidência entre governo e parlamento e como isso repercutiu dentro da própria Alemanha, pré-República de Weimar. Depois ele fala desse sistema na Constituição de Weimar, nessa Constituição alemã de 1919, e ele traz alguns artigos para demonstrar esse sistema na Constituição, à época já em vigor. Por último, nessa sessão, ele fala da dissolução do parlamento, e ele dá alguns exemplos. Fala da dissolução quando ela é monárquica, ou seja, é um rei que dissolve o parlamento. Normalmente ela vem de um conflito e não representa a vontade do povo, já que o parlamento é a representação popular. Depois ele fala da dissolução presidencial, que é um meio necessário para o equilíbrio da apelação democrática do povo. Essa dissolução é prevista na Constituição de Weimar. A dissolução ministerial, ela vem de um representante do governo parlamentarista, que pode ser um primeiro-ministro ou chanceler ou gabinete, né, o próprio gabinete, e por uma apelação democrática do povo. Fala da autodissolução, que é quando o próprio parlamento se dissolve, e da dissolução popular, que é a escolha do próprio povo, mediante consulta, presente nas constituições da Prússia e Baviera. Por último, uma última seção que é mais encurtadinha, o Schmitt vai falar da teoria constitucional da federação, os conceitos fundamentais de uma teoria constitucional da federação. Ele traça conceitos sobre relações entre estados, especificando cada uma delas. Ele fala de relações particulares, que são reguladas por tratados para atingir fins específicos, e o que são alianças, que para o Schmitt é uma relação contratual em que um estado se obriga à guerra em um determinado caso. Ele diz que a assinatura de uma aliança não transfere a um terceiro, né, o jus belli, o direito de entrar numa guerra, o direito de guerrear.
E a última relação, a federação, que é uma união permanente. Lembra lá no começo, quando a gente distingue federação, no caso de um tratado internacional, a serviço da finalidade comum da autoconservação de todos os membros. O acordo de federação é um ato do poder constituinte. Ele, ao mesmo tempo, é conteúdo da Constituição, que une a todos os Estados-membros e é elemento da Constituição de cada um desses Estados. Por último, ele fala das consequências desses conceitos fundamentais. Toda federação é sujeita ao mesmo tempo, é um sujeito, né, ao mesmo tempo de direito internacional e de direito público. Que no âmbito do direito internacional, os Estados-membros, né, quando fundam uma federação, eles renunciam ao ius belli em favor da federação. Então, se cada Estado tinha um direito próprio de guerrear, ele agora renuncia a esse direito, ele passa à federação. Ele fala de direito político, que a federação ela possui faculdades jurídico-políticas frente aos Estados-membros. Essa relação ela tem um caráter de direito político. A intervenção desses exemplos, quando a federação intervém no Estado-membro. O direito federal tem preferência em comparação com o direito local. E por último, ele diz que toda federação tem um território federal. Lógico, ela precisa de um local aonde funcionar. Esse é o último capítulo, né, do livro do Carl Schmitt, da seção 4. Acredito que nós falamos sobre características básicas de cada um dos capítulos. Desse que é um livro muito, muito importante. Aqui para baixo eu tenho até o próximo livro que nós vamos abordar, que é O Guardião da Constituição, escrito 3 anos depois, já que o Carl Schmitt escreveu a teoria da Constituição em 28. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma conceituação bem simples, é uma exposição, na verdade, bem simples, né, do que foi o livro do Carl Schmitt. Nós temos ali vários conceitos que nós percebemos serem atrelados a ideias constitucionais atuais. E é uma teoria bem completa, são conceitos interessantes. Se você quiser ter para guardar e também para conhecer mais sobre a história desses países, porque o Schmitt a todo instante ele vai e procura na história, por exemplo, da França, parâmetros que ele traz para o livro dele. Então é muito, muito interessante. Nós vamos concluir, né? Eu concluo aqui a aula. A próxima aula eu pretendo trazer exatamente aquele, o Der Hüter der Verfassung, que é o Guardião da Constituição. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar disponível tanto na playlist do curso de Direito Constitucional, como parte de continuidade, de que nós falamos de Ferdinand Lassalle, falamos agora de Carl Schmitt, e também na playlist de grandes autores, porque essa, sem dúvida alguma, é uma das grandes obras dentro do direito, né? Não só do direito constitucional, mas do direito como um todo. Quem gosta de ciência política, esse livro é, sem dúvida alguma, fundamental. E a gente se vê numa próxima.